Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Eita, bora lá, gente. Boa noite. Que o Senhor te abençoe com bênçãos sem medida. Que você venha receber aquela palavra que vai transformar completamente aí a sua vida. É interessante que às vezes nós não entendemos, mas obedecemos e falamos. E como eu tenho falado aqui em Lagoinha Castelo a respeito de que a gente está vivendo um novo tempo, um tempo de mudanças. E quando Deus trouxe isso ao meu coração, eu comecei a falar, não tinha nada de coronavírus, enfim. É interessante que o Senhor ele vai trazendo ao nosso coração e a gente às vezes não vai tendo dimensão daquilo que vai acontecer. Né? Então hoje nós estamos aqui nessa live, trabalhando aqui, não deixamos de ter o culto, estamos tendo o nosso culto sim, só que de uma maneira, realmente eu falo que prudente. É interessante que a Bíblia fala que o rei, antes de entrar na guerra, ele senta e calcula. Você não entra numa guerra, eu só de boa vontade. Não, você tem que analisar, observar, a favor, contra. Então, nessa análise, né, nós sempre temos, em uma guerra também tem um líder, um liderado. E nós temos um líder, né, nosso querido pastor Márcio. E, bem como nós aqui, pastor Leozão, eu, pastora Carol, líderes aqui em Lagoinha Castelo, que realmente trouxemos essa direção de realizarmos nossos cultos, a princípio, pelas lives. Né? O bom é que Deus é onipresente e Ele está em todos os lugares. Né? Isso nos aproxima. E eu creio também que é um tempo da gente valorizar, né, aqueles tempos que a gente está pertinho do outro. Fala para o seu irmão, ainda mais eu que gosto demais dessas coisas. Então, eu vejo como prudência. Tinham 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. 5 imprudentes, 5 nécias. E realmente quando nós não temos dimensão daquilo que nós estamos vivendo, você não tem dimensão da guerra que você está entrando, você não tem dimensão daquilo que você vai passar, você realmente age como louco, você age como um nécio, você age como uma pessoa... Tem responsabilidade? É porque ele não tem a noção de consequência. É interessante que o jovem, né, o córtex frontal dele, termina, normalmente aos 18, 21 anos. Ela quer ter uns homens de 40, as pessoas de 40 ainda tem, né, gente? Mas tudo bem, tira esse lado. E aí, o que é esse córtex? É aquela noção de consequência. Então, o jovem, por que ele faz, às vezes, algumas coisas erradas? Porque ele sabe que é certo e errado? Sabe. Porque a consciência te mostra o que é certo e errado. Porém, ele não tem o córtex frontal formado, ele não tem essa noção de consequência. E graças a Deus, nós temos córtex frontal formado. Nosso pastor tem córtex frontal formado. E por essa noção, realmente, dimensão de consequência, né, nós estamos aí sendo direcionados a realmente realizarmos nossos cultos aqui pela nossa live. E também lembrando que toda a autoridade é delegada por Deus, né, gente? Então, nós tivemos aí governo federal, nós temos aí o Estado, o Zema, está ali, né? Vamos orar pela vida dele, está ali isolado, porque teve contato com uma pessoa que tinha um vírus, enfim. Não vai ter aula a partir das quartas-feiras. Quando algumas coisas são direcionadas, nós precisamos nos submeter a essas autoridades. Porque isso é proteção para a gente, isso é cuidado de Deus com a gente. Porque Deus cobra do líder. Você sabia? Ele vem no líder e através do líder ele cobra. Ele é responsável, ele vai cobrar do pai com relação ao filho. Ele vai cobrar do líder com relação aos liderados. Então, nós como líderes, né, nós temos realmente essa responsabilidade muito grande diante disso, né? Um temor muito grande no coração. E diante de tudo isso, pastora, muitas pessoas estão perguntando como que eu vou mandar ali os dízimos, ofertas. Não tem problema, você pode fazer isso tudo normalmente. Pode transferir a conta bancária, tudo vai passar aqui atrás para mim. Você vai ter acesso aí para você estar enviando aí o seu dízimo, sua oferta. Gente, nada para a obra do Senhor. Nós é que temos realmente tido o privilégio de servir ao Senhor.
É interessante que, em nome de Jesus, nós não vamos chegar nesse tempo, né, de ter recurso, mas não poder comprar, né? Tem o dinheiro, mas não consegue comprar. Ah, mas eu gostaria de ir aí na Lagoinha Castelo e deixar o dízimo. Pode também vir. Pastor Ricardo Imbriani, ele é igual Ipiranga, tá em todo lugar. Pode vir aqui que ele recebe também. E queridos, o que me trouxe esse tema? Hoje no De Tudo Um Pouco, né, ao vivo de manhã, Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho ficado um pouco assustada com o que eu tenho visto nas redes sociais. Eu abro o Instagram e eu observo assim: neste tempo de medo, precisamos de uma igreja corajosa. É cada frase de efeito, é cada coisa. As pessoas às vezes confundindo prudência com medo, completamente diferente. E é tão interessante que quando o conceito é errado, né, é o que o meu marido fala, é um texto fora de contexto vira pretexto. Então, um conceito errado, ele te faz pensar errado, e aí você já julga, sentencia, já condena, enfim. E eu realmente fiquei muito preocupada, porque quando a gente entra numa rede social, você não olha um post. Quando eu vejo um nome, eu não vejo um post, eu vejo um contexto de vida. E quando eu vejo um contexto de vida, tem que ter coerência. Tem que ter coerência a hora que está no supermercado, com a roupa do supermercado, com a roupa da igreja. Tem que ter coerência na educação do filho. Tem que ter coerência no relacionamento. Tem que ter coerência nos problemas que tem dentro de casa, com a vida com Deus. E o que me assustou realmente é que tá todo mundo com muita fé, né? Glória a Deus. Mas se você analisar a rede social dele, não condiz, não. Isso me preocupou. Porque triste é a gente ser enganado. Triste é ser enganado. E Deus falou assim comigo hoje. Você vai falar sobre fé e, infelizmente, coronavírus. Né? É interessante que eu comecei hoje falando, né, no programa. De manhã, às vezes, você vê Deus usando a vida de tantas pessoas, mas você não tem noção do tanto que aquela pessoa, às vezes, teve que renunciar por causa disso. O tanto que ela tem morrido dia a dia para que Deus use. Se nós pegarmos aqui a Bíblia, Paulo, Deus usava, gente? Eita, e como, né? Deus começou a usar Paulo, sabe como? Usava a vida de Paulo assim, até o lenço do cara estava curando. Nós sabemos que o poder está no Senhor. E às vezes a gente olha para um outro e a gente realmente fica admirado como Deus tem usado. Está lá em Atos 19. E quando a gente observa como Deus ali tem usado, às vezes a gente pode realmente ser compelido, impulsionado, sabe o quê? A gente agir como? E a gente tem, né, na Bíblia, um fato real, no 19, que fala a respeito de uns homens que tomaram uma surra. Você lembra? Uns homens que foram falar aos filhos de Seva. Eles viam tudo que Paulo fazia, e aí ele chegou lá, vou expulsar demônio também, vou fazer igual Paulo. Chegou lá, no nome do Senhor Jesus, está lá a partir do verso 11, no capítulo 19, e ele fala, é no nome de Jesus que eu expulso, no nome de Jesus, a quem Paulo fala. É interessante que o demônio chega e fala assim, aqui, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você não conhece não. E vai lá, como diz o interior, dá uma coça nele, né? Vai lá e dá uma surra. E eles saem correndo. São expostos. As pessoas veem. As pessoas veem, sabe por quê? Porque no mundo espiritual você é reconhecido. Não adianta eu dizer que eu tenho uma fé aqui se eu não tenho uma fé realmente. Porque se eu não tenho uma vida de fé. E o que é uma vida de fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é? Eu tenho uma vida de leitura bíblica. Eu tenho uma vida de oração. Eu tenho uma vida... Eu dedico para isso. Eu falo que, infelizmente, né? Se tem uma coisa que a gente está tendo que obrigar a galera é orar. E ler Bíblia, porque ninguém está querendo. Se você faz glórias a Deus. Saiba que eu, como pregador itinerante, onde eu tenho ido, infelizmente, leitura bíblica não é algo tão comum. As pessoas não têm se dedicado tanto realmente à leitura. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Só para pensar. Dá para, no mínimo, aí, ó, vou fazer
light 2 vezes no ano. Ô, pastor, Então, como é que eu vou falar que eu tenho fé se eu não tenho tempo com Deus? Se eu não tenho relacionamento, se eu não tenho comunhão com Deus? E aí a palavra do Senhor diz aqui que esses homens deram um couro no outro e eles saíram com a roupa o quê? Rasgada. Mas algo interessante, que todos aqueles que moravam perto, eles ficaram com muito medo. E o nome do Senhor Jesus se tornou o quê? Mais respeitado ainda. Porque na verdade eles encheram de temor. Falar o nome de Deus de maneira incoerente, em vão, sem autoridade, sem intimidade com Deus, é um perigo. É você pegar uma faca realmente muito afiada. E você pode se cortar. E eles foram expostos. Porque o diabo, ele não está nem aí. E o diabo sabe o seu nome do mundo espiritual. Ele sabe se você tem vida, sabe se você não tem. E aí, observando todos aqueles posts, e aí eu observava. Medo, não tem culto, é falta de fé. Mas como é que é isso, gente? Que absurdo não ter culto. E aí, realmente, eu fiquei muito assustada com aquilo que eu fui ouvindo. Aquilo que eu fui lendo. Como realmente nós estamos tão limitados. Deus está querendo fazer muito mais e a gente está preso em coisinhas tão pequenas. Né? E você fala, o que é fé? É a certeza do que eu espero. É bonito falar, né? Convicção de fato do que eu não vejo. Tá, como é que eu adquiro fé, gente? Quanto tempo você gasta lendo Bíblia diariamente? Na minha hashtag tá lá, leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Eu não passo, porque a minha vida é muito corrida, então deixa eu te falar, não tem como ter fé não, tá? Porque eu ainda não descobri se a Bíblia é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, não tem outra forma. Você acha que assistindo Netflix que você vai aumentar a sua fé? Você acha que eu não vou falar novela, mas não, porque novela já até caiu de moda, é coisa de velho. Se você assiste novela, é dos velhos. Porque agora, Netflix é que tá bombando. São as séries. Não é assim que a gente vai ter. Não, mas eu posto bonito lá, cheio de fé. Eu vou andar no meio das pessoas que têm coronavírus e nada. Você não tem que ter medo de morrer em coronavírus. Tenha medo de morrer sem Jesus. Ô, gente, é tão bonito, né? Que marmota. Vamos para a palavra? Sabe por quê? Porque a palavra fala de escolhas e decisões. E o Senhor Jesus escolheu fazer você. Ele decidiu criar. Haja a terra. Eu preguei aqui no Congresso da Família sobre isso. Haja. Haja. Ele montou toda uma estrutura. Façamos. Fez o homem a mulher. Fez o homem dentro dele, fez a mulher. Estava lá, a costela lá. E aí, façamos. Foi um processo tudo muito organizado. Para poder fazer. Então, pensa em toda uma estrutura que Deus fez. Deus prepara todas as coisas. Para quê? Para a gente poder realmente estar aqui. Aí eu pergunto. Quando o Senhor, Ele vai o quê? Preparando. Ele vai preparar o quê? Para você vir e refletir quem? Cristo. A imagem e semelhança dele. Deixa eu te falar. Eu estava lá no dicionário. Cristo o significado de cristão são pequenos cristos. Aqueles que são idênticos a Cristo. Olha que legal. Dicionário não tem crentez, não. Dicionário diz isso. Então, aí eu pergunto, será que nós estamos sendo? Porque o Senhor orava. Jesus orava? Orava. Tinha vida com o Pai? Tinha. Então, aí eu te pergunto, como é que nós estamos? Porque a minha preocupação é justamente essa coerência da nossa fala com aquilo. Então, vamos aproveitar de coerência? Deixa sua Bíblia aberta aí, ó, no livro de Tiago 2. Eu queria que você mesmo fizesse a sua análise, autoanálise. Realmente, você tem prática na leitura bíblica? Você tem comunhão com Deus? Sintonia no sentimento, você sente como Deus, você enxerga como Deus, tipo no sentido de, sente a dor do outro, você pensa daquela maneira, você tem a empatia com a pessoa, ou não? Tem identificação, porque o Senhor tem, né? Então você tem dedicação com Deus.
Você dedica a palavra, você tem renúncia, você renuncia por causa da palavra. E você também o quê? Muda comportamento em virtude da palavra de Deus. É algo tão lindo que a gente começa a observar. Você com você mesmo, eu comigo mesmo, analisando. Será que realmente? E é muito lindo porque a Bíblia fala que a fé, em Tiago 1, verso 3, ela produz o quê? Perseverança. O que é perseverança? Dicionário. Não desiste com facilidade, persistente, insistente, constante. Mas ele não está falando cabeçudo, teimoso, não. É você não desistir daquilo que Deus te falar, perseverar naquilo que Deus te falar. Quando Pedro andou sobre as águas e de repente ele caiu, Jesus falou, homem de pouca fé. Ele não tinha fé, não, ele tinha, gente. A fé dele não perseverou. Entendeu? Ela não manteve, porque o cara teve fé. Pesava mais do que 100 quilos. E ele andou sobre as águas. Só que ela não foi o quê? Duradoura. Então, gera o quê? Perseverança. Então, eu quero que você analise as suas condutas. Você tem tido condutas como essa? Porque para você ter fé, tem que agir assim. Então, bora lá. Quando a gente tem fé, a gente tem temor de Deus? Sim, gente, claro. Então, vamos pensar. Nós estamos falando aqui de coronavírus e fé, tá? Quando a gente tem temor de Deus, a gente submete a Deus. A gente obedece ao Senhor. A gente respeita as hierarquias de Deus. Então, quando eu vejo alguém me dizendo que tem fé, porém, eu recebi várias mensagens, WhatsApp, nunca vi. Gente revoltado que não tinha culto, revoltado com a liderança, e nananã. Quando você tem essa dificuldade de receber isso, será que realmente você tem temor a Deus? Porque foi Ele quem direcionou, Ele que colocou ordem nas coisas. Ele que colocou um padrão. Então você submete, você tem prazer em agradar o Senhor. E quando a gente tem fé, gente, a gente tem temor de Deus e a gente tem amor ao próximo. Uau! Deixa eu te falar, a palavra que eu mais tenho escutado nesses dias, sabe o que é? Coletividade. Registra aí, coloca aí, ó, onde você vai escovar dente, no espelho. Coletividade. É tempo de andar em coletividade. E vamos lá então para Atos 2. Atos dos Apóstolos, vocês lembram? No início de tudo, eles tinham o quê? Tudo em comum, eles compartilhavam tudo. E a gente está falando, o final dos tempos está acabando. Sim. E eles tinham que tudo em comum, tempo de dividir. Às vezes eu não vou poder ir porque eu posso fazer mal para o outro. A gente olhar mais para o outro, parar de olhar só para o nosso umbigo. Dá para você entender? Coletividade. Vamos para a Bíblia, vamos parar de emoção. Vamos para a Bíblia. Olha o que diz Tiago 2. Tiago 2 diz o seguinte, verso 1. Olha que interessante. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente. Olha lá. E aqui está falando assim, e tratamento igual para todos. Por causa da aparência delas. Por exemplo, entra numa reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, uma pessoa chique, né? Elegante. Entra também um pobre, coitado, vestindo aquelas roupas velhas. Verso 3. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar. Sente-se aqui, né? Mas dizem aí pro pobre, não, fica em pé ali. E senta aí no chão, perto dos meus pés. Aí sabe o que é a coisa? Eu trato todo mundo igual. Mas eu não quero fazer selfie com quem limpou o banheiro, não. Só quero fazer selfie com quem está em cima do altar. Verso 4. Nesse caso, vocês estão o quê? Fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Chama acepção de pessoas. É interessante que Tiago ele vai trabalhar aqui. O que é fé de verdade? O que é fé de mentira? Vamos lembrar lá do post? O que é uma fé? Aquele tanto de fé, aquelas palavras lindas que as pessoas têm colocado, de verdade e uma de mentira. Porque aqui, do verso 1 ao verso 4, aqui ele fala sobre a fé mentirosa. Uau! Como é que é isso? Aquela fé que precisa ser testada, gente. Sabe qual que é a fé testada?
Temos mais de um tipo de fé que eu vou falar. Atestado é aquela que, como é que você trata as pessoas? Você trata bem quem pode te dar alguma coisa e não trata tão bem quem não possa te dar? Você trata todo mundo de maneira igual? Você dá a mesma atenção para todo mundo ou não? Eu te pergunto. O rico ou o pobre é do mesmo jeito? Se abraça com o mesmo carinho? Como que é? Porque aqui está falando o seguinte, se é isso, tira do seu Instagram, que você está cheio de fé, que o coronavírus não vai te pegar, mal nenhum, tá? Aqui, deixa eu te falar. Se simplesmente falar resolvesse, eu já proclamava a palavra antes de conhecer Jesus. Você tem que viver. Se fosse assim, a gente deixaria a Bíblia aberta e ela estaria lá. Você estaria protegido. Entende? Tem que ter coerência, tem que ter vida. Vida na vida. Então, eu quero que você analise as suas falas e observe a palavra. Aqui ele está dizendo o seguinte: fazendo diferença entre vocês. Quando eu valorizo mais uns do que outros, quando eu me preocupo mais com um do que o outro, quando eu valorizo o ser humano de maneira diferente pela roupa, pelo dinheiro, por aquilo que ele pode me dar, a sua fé não é verdadeira. Então, cuidado. Cuidado com o coronavírus. Na verdade, eu vou te falar, realmente a gente não tem que preocupar. Porque se você morrer de corona ou não, se você tiver com Jesus, tudo bem. Com corona ou sem corona, você vai estar para o Senhor. Agora, a triste coisa é você achar que tem. E aí você entra numa barca furada. Olha o que diz o verso 5. Verso 5 ao 7. Escutem, meus queridos irmãos. Aqui ele está testando um outro tipo de teste. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês? Olha que contradição. Vocês desprezam os pobres. Vocês ficam valorizando, fazendo gracinha para quem te maltrata. Olha o que ele diz. Por acaso não são os ricos que te exploram? E arrasta para ser julgado nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Aqui é tão interessante que aqui é o critério que Deus usa para escolher salvação. Gente, qual que é o critério que Deus usa para escolher salvação? Será que ele escolhe dinheiro? Dependendo do restaurante que você vai, o final de semana onde você passa, a roupa que você usa. Ele está aqui dando uma outra maneira, dando um outro exemplo de acepção de pessoas que a gente faz. Aqui, Deus não escolhe salvação, Ele dá para todo mundo. O valor é o mesmo. Ele não escolhe. Por que você está escolhendo? É interessante. Porque às vezes você concordaria de não vir à igreja para o culto se alguém da sua família corresse o risco de pegar coronavírus. Mas se alguém da sua família não corre o risco, o que tem para o culto, gente? Para, bobeira. Dá para entender? É só para a gente trazer para a realidade. Porque o livro de Tiago é um livro prático. Se você age dessa maneira, porque Deus chama os que não são para confundir os que são. Então Deus usa quem Ele quer. Ele faz do jeito dele, da maneira dele. Se você faz essa acepção, sua fé é morta. Do verso 8 ao verso 11, olha o que diz. Se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito o quê? Ame os outros como você ama você mesmo. E aí, gente? Eu recebi o WhatsApp dizendo assim, pastora, que bom que agora a gente não vai ter que olhar para o irmão do lado e dizer assim, paz do Senhor, não vou ter que abraçar o irmão. Fala que o povo tem medo de morrer não, gente. Tem medo de morrer não. Aí eu falei assim, realmente. E aí mandou um tanto de carinha rindo. Eu falei assim, eu não sei se eu dou risada não. Sabe por quê? Porque você refletir Cristo, ser um pequeno Cristo, sem poder tocar vai ficar mais difícil. Porque vai ter que ser só olhando que você vai ter que refletir Jesus. Só no sorriso. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Falei, olha, acho que o negócio vai pegar mais embaixo. Mas detalhe, um outro ponto é que a gente vai ver quem a gente é. Porque se você não é crente, você converte de uma vez. Porque se você entra para a igreja e não quer se relacionar, amar o outro, deixa eu te falar, fica na sua casa. Porque aqui é para ter comunhão, em comum, relacionar, olhar. Não adianta você entrar e sair do mesmo jeito.
Às vezes tem alguém com uma necessidade perto de você, mas você nem olha. Deixa eu te falar, essa é uma fé mentirosa. Triste. Cuidado com os posts da sua rede social. A gente está falando de fé e coronavírus. Quem sabe quem é não precisa postar. Quem sabe quem é não precisa ficar alfinetando ou ofendendo o outro. Quem sabe quem é, ele só instrui, gente. Instrui, não ataca. Porque acusação vem do diabo, mas do Senhor vem restauração, vem ensino. E é interessante que do verso 8, né, ao verso ele fala, ame os outros, mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. E a lei os condena como culpados. Você está transgredindo a lei. Se você fala mal dos outros, está transgredindo a lei. Não, mas eu só faço um trem errado. O outro não, eu faço certo. Está transgredindo a lei. É interessante que isso também é o quê? É uma fé morta. Pastora, olha o que diz o verso 14, queridos. Falem e vivam como pessoas que serão, verso 12, julgadas pela lei que nos dá liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Está tudo escrito, né? Não tem uma folha que cai. O Senhor sabe tudo antes da palavra chegar na sua boca, Ele já sabe o que você pensou. Está tudo registrado. E no final tudo vai ser contabilizado. Então eu quero dizer, você tem fé? A gente está falando de fé e coronavírus. Porque eu não aguento, nós não precisamos. Nós precisamos de uma igreja corajosa. O que é uma igreja corajosa? Sabe o que é ser corajoso? É você viver a palavra. Sabe o que é você ser corajoso? É você... Eu tenho tudo para separar no meu casamento, mas eu não separo, eu fico ali. Sabe o que é ser corajoso? É a pessoa te massacrar e você continuar amando. Isso é igreja corajosa. Não é igreja que rebela, não, querido. Não é igreja que desobedece. Isso não é coragem, isso é rebeldia. Outro nome. É interessante que o verso 14 fala de uma prática divorciada, o quê? Da realidade. Eu defendo algo que eu não vivo. Não dá mais não, gente. As pessoas não estão engolindo mais isso. Deixa eu te falar. Cuidado. Cuidado. Infelizmente, tivemos o primeiro caso de morte do coronavírus. Nossa, mas não precisa. Deixa eu te falar, se a gente trabalhasse com precaução, a gente não trabalharia no posterior. Então, o que eles estão fazendo é o quê? Evitar um problema. Evitar uma catástrofe maior. Evitar o pior. Isso não é falta de fé, não. Isso é responsabilidade com aquilo que está na sua mão. Porque Deus faz todas as coisas e Ele dá para você. E é você o responsável por cuidar. Sou eu responsável. Ele fez o Éden, os animais falaram assim, Adão, cuida. Você, Eva, governem sobre tudo. Responsa sua. E no meu padrão, tá? ISO 2020. Entende? E é interessante, então, aqui no verso 14, ele está mostrando o quê? Presta atenção. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que o quê? Que tem fé se ela não vier acompanhada de ação, de obras. Você lembra fé e obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam o quê? De roupa. E que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada. Que Deus os abençoe. Você vai, Deus abençoe, vai com Deus. Tchau. Estou morrendo de fome. Não, mas Senhor, enche o seu estômago. Entendeu? Estou com frio. Senhor, venha cobrir com o manto do fogo dele sobre você. É isso que ele está falando aqui, gente. Coerência, isso é coisa morta. Isso é fé morta. Cuidado com o seu post lá. Se você não sente a dor do outro. E eu vou te dizer, e eu até disse, em Lagoinha Castelo, Deus tem feito algo muito específico. Deus está tratando de nós. Há pouco tempo nós tivemos, né, infelizmente, o óbito de um casal de ovelhas aqui. E o que me deixou mais chocada, e nós chegamos a fazer um programa no Estudo Um Pouco, na Rede Super, sobre isso, foi sobre empatia. Foi porque quando eles bateram de frente com uma carreta, sabe o que aconteceu, gente? Simplesmente, eles estavam presos nas ferragens e as pessoas saquearam o carro deles. Eles faleceram na sexta, quando foi no sábado que a família foi encontrar. Porque não tinha documento. Olha para o seu post de novo. Você está se importando com o outro? Você é coerente do que você fala com o que você vive? E aqui, ó, e começa dentro de casa. Porque tem gente que está matando o outro dentro de casa. Eu, como terapeuta familiar, vou te falar.
Tem gente matando o outro dentro de casa. Você que é pai, mãe, né? Hoje o problema de casamento, vai se separar aqui, matando os filhos. Sabe por quê? Porque você não quer morrer. Você não quer pedir perdão. É lógico que tudo tem as exceções, ok? Mas eu estou te falando assim de prática, gabinete. O que a gente está vivendo. E aí, as crianças estão doentes. Sabe por quê? Porque o papaizinho não quer deixar Deus quebrá-lo. Porque a mamãe não quer abrir mão. Tá entendendo? Mas eu vou lá e posto bem bonito na rede social. Gente, bora para a Bíblia. A Bíblia é decisão. A Bíblia não é emoção. E é por isso que não oscila. É por isso que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Ela é o quê? Constante. Ela é o quê? Se mantém. Olha o que diz. Aqui nesse verso 14. Não adianta as coisas estar só no intelecto, tá? Tem que ter ação. Não adianta só no intelecto. Sabe por quê? Eu sei que Dom Pedro I existiu. E o que isso produz na minha vida de mudança? Nada. Então, você saber que Jesus ressuscitou, você saber que Jesus vai voltar, não altera se você não tiver uma vida que te conduza para isso. Isso é o quê? Fé ineficiente. Olha para os seus posts e vê se você tem fé ineficiente. Gente, não posso dizer que eu tenho uma fé genuína se eu sonego para o próximo o básico dele. Aqui a gente pegou básico de comida, né? Tiago fala comida e roupa. O básico. Você está vendo a necessidade do outro e você... Dane-se. Deixa eu te falar, isso é fé ineficiente. Cuidado. Fé e coronavírus. Olha para os seus posts, olha para a sua vida. Você, não estou nem aí para isso. Mal nenhum vai pegar na minha tenda. Tá, você vive assim? Porque aí tudo bem. Mas eu vou te falar, quem vive o que a Bíblia diz, não age dessa maneira. E aí, eu te falo, sabe o quê? Quem vive com o Senhor, sabe o que ele tem? Tem uma característica, a compaixão, né? É uma mola propulsora que te coloca ali no lugar do outro. No Instituto Haggai, a gente treina líderes cristãos. Tem uma aula sobre isso, essa compaixão. Você se colocar no outro, no lugar. Isso nós precisamos. Olha o que diz aqui o verso 18. Mas, porque aqui existem 4 tipos de fé. A primeira eu falei, fé testada. Tratar bem ou mal diferente as pessoas. Fé morta. Agora tem a fé dos demônios, gente. Demônio também tem fé, gente. Verso 18. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostra como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Sabe aquela coisa tipo assim, a árvore e o fruto. É natural que uma mangueira dê manga. Jabuticabeira dê jabuticaba. Aquele que tem fé, ele tem compaixão. Aquele que tem fé, ele não vê diferença de um com o outro. Aquele que tem fé, ele trata todo mundo da mesma maneira. Aquele que tem fé, simples assim. É isso que o Tiago está falando. E aí ele fala o seguinte, ótimo. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem. E tremem de medo. Detalhe, os demônios creem no intelecto, tremem. É interessante que eles estão melhor do que a gente. Sabe por quê? Porque além do intelecto tem ação. Você viu que aqui o homem não teve ação não, a gente não tremer, tremor, não está acontecendo mais com a gente não. O amor de muitos, né, tem se esfriado. Porque para postar aquilo, lembra do seu post, fé, lembra de quanto você julga, quanto você estabelece, quem está certo e quem está errado. Querido, verso 20, seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como que a sua fé, as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou o quê? Completa. O verso 20 faz um discurso vazio.
incompleto, inoperante, porque a gente está falando de fé. Existem vários tipos de fé. A fé testada, para você ver. Não. É a fé morta? Não. Tem a fé dos demônios? Os demônios têm a parte intelectual e tem a parte ainda que eles tremem. Não teve isso no homem. Não teve essa parte emocional, da ação. Eles ainda têm essa parte. Agora é engraçado que eles creem no intelecto e tremem na emoção. Abraão, no final, fala que Abraão obedece. Abraão, Deus chega para Abraão, já velho. Olha, você vai ter filhos. E o detalhe, Abraão. Olha para as estrelas do céu, para você ver a quantidade que vai ser. Visualiza. Mulher já velha, ele velho. E aqui é por isso que a palavra do Senhor, ela vai dizendo a respeito de Abraão. Que ele creu. Ele creu. Ele creu. O intelecto, ele creu. E aí é tão interessante que fala, veja como a sua fé, ela andou junto, né? Com a ação, com a obra. Por meio das ações, a fé tornou completa. Gente, de repente, aí Deus vai lá, dá Isaac, e de repente fala, agora pega Isaac e sacrifica. Aqui. Isso é a fé verdadeira. Essa fé é aquela que nos dá autoridade, nos dá sensibilidade e nos dá realmente, não vai te dar popularidade, vai te dar influência para aproximar as pessoas. Sabe qual? É aquela fé que tem no intelecto, Abraão creu, mas depois Deus mudou os planos e Abraão agiu. Teve uma ação, ele foi lá, ele não discutiu com Deus. Olha, gente, caiu o speed de vaidade saindo. Olha o speed de vaidade saindo. Ele foi no intelecto e ele teve o quê? Uma atitude. Uma ação. Essa é a fé. Coerência. E é tão interessante que não acaba nele não. Ele dá um outro exemplo. Assim aconteceu com o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ele creu, Deus aceitou. Ele teve fé e intelecto, Deus aceitou. Ele não viu nada, mas ele creu no que Deus falou. Deus o quê? Aceitou aquilo. Ou seja, testifico a sua fé. Entende? Eu estou avaliando a sua fé. O avalista lá. Você é o avalista da sua... Agora não, agora realmente você tem fé. Entendeu? E aí, depois que ele creu, as ações agiram junto. Aí sim você vai dizer, a minha fé é de verdade. A minha fé é verdadeira. E aí ele diz, e é por isso que Deus o aceitou. E Abraão foi chamado o quê? De amigo de Deus. Que delícia, né? Amigo de Deus. Verso 24, assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio que das suas ações, não somente pela fé. É como se fosse ali, tem alguns que falam, né? E aí até aconteceu de alguns questionamentos com relação a Lutero. Falou que Tiago estava contradizendo com Paulo. Não, gente, eles só se completam. Paulo falou da graça. Ou seja, quem tem fé, quem tem a graça, naturalmente tem obra. Não tem como não dar fruto. A árvore boa não fica infértil. Ela não fica estéril. A fertilidade é natural para quem é saudável. E quem tem a fé saudável, não tem como não dar fruto. E a gente fechando aqui, ele vai falando que foi o que aconteceu com que a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair o quê? Da cidade por outro caminho. Deus aceitou pelo que ela o quê? Ela era. Não, foi pelo que ela fez. E é interessante que quando a gente pega Raabe, você daria crédito para Raabe? Prostituta, tá? Pois está na genealogia de Jesus. Você lembra quando eu falei de acepção de pessoas? Aquela fé toda errada, fé testada, fé vazia, não é uma fé verdadeira? Pois é,
Deus confunde. Então ele usa Raabe. Ele usa aquele que não é, para poder cuidar dos dele. Eita glória, é por isso. É para ver que é Deus que faz. Isso é o quê? A fé verdadeira. Aí aquela que não tem vida, mas ela obedece. Ela faz. E aí ela é aceita por Deus. E vai para a genealogia de Jesus. Uau! É só para dar um nó na cabeça. É para a gente ver que tem tudo a ver com Ele. Tudo é por meio dEle. Tudo é para Ele. Não tem nada que é nosso. E aí diz: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Queridos, eu quero que você pare e você pense. Deus havia feito o homem, tinha um plano perfeito, combinado? O homem teve uma escolha. Deus decidiu fazer o ser humano, planejou tudo, deu para a gente cuidar e nos deu opção. Ele podia ter manipulado a gente, ele podia fazer, faz do meu jeito. Não, ele optou. Adão e Eva, vocês querem fazer o quê? Não mexe com essa árvore, não. Mas aí a gente escolheu. Nessa escolha, houve a queda. E aí eu te pergunto, teve um plano de salvação? Teve. E eu te pergunto, se houve um plano de salvação, você acha que há um plano, o plano das boas obras estão dentro da salvação? Como é que uma coisa menor não está dentro de uma coisa maior? Então eu quero dizer o seguinte: fé verdadeira. Pelas obras, pela sua conduta, pela minha conduta, nós refletimos fé. Porque quando nós refletimos fé, nós temos obra, é como se Cristo o quê? Avalista dali. Ele o quê? Ele testifica ali a minha obra. A minha obra em ação é o quê? É a minha fé em ação. A minha obra é o quê? É a minha fé em ação. É o meu intelecto indo para uma ação. E para você, fechar 2 Coríntios 13, verso 5. Lembra que nós estamos falando de coronavírus e fé. E por que a gente veio falar? Porque, infelizmente, são muitos posts onde expressam somente emoção, pouca verdade, pouca palavra, ou são textos fora de contextos para virar um pretexto. Tem um versículo lindo lá, realmente. Mal nenhum vai sobre a sua tenda. Só que aí do lado tem uma foto da pessoa quase seminua. Tem uma pessoa que tem vida nenhuma com Deus, mas está lá usando. Você acha que vai valer? Deixa eu te falar, o padrão de Deus é alto. Agora, Deus não tem problema de usar prostituta, não. Desde que a gente submeta. Ele usou Raabe. E uma Raabe pode ser aceita. Desde que eu me submeta. Ok? Então, pense bem antes de colocar seus posts. Tenha coerência. As pessoas estão cansadas, sabe de quê? Falas sem atitude. Viva no mundo. Não viva no fantástico mundo de Bob. Olha o que diz 2 Coríntios 13. Fechando o verso 5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês. A não ser que vocês tenham falhado completamente. Então, da mesma maneira que na ceia a gente fala, é escrito examine-se, né? Antes de comer, examine e coma. Ele não fala, examina, descobre que tem pecado. Se tiver pecado, não come. Se não tiver, come. Não, examine e come. Examina, conserta, pede perdão, arrepende e come. E volta a caminhar, volta a ter fé, volta a ter vida com Deus. É isso. Volta a ter comunhão, volta a ter intimidade com Deus, volta a ter relacionamento. Aquilo tudo que a gente falou desde o início da pregação. Então eu digo isso para você. Eu creio que 2 pontos. É um tempo onde a família vai ficar mais junta. Tem muita gente, eu acho, que às vezes está esperneando porque vai ter que ficar com a família. Não vai poder ficar trançando para um lado e para o outro. E tem gente que fugia da família, né? Não dava conta da família. E agora você vai ter que ficar, é verdade, com a família. Projeto do Senhor. Entende?
Então, pensa comigo. O que será que tem feito você se rebelar tanto ou se revoltar tanto? Quantas pessoas eu vi gripadas? Não quero usar máscara. Como assim? E você me diz que você ama o próximo. Como é que é isso? Sabe por quê? Porque você pode ser uma pessoa que você é assintomática, você não tem os sintomas. E aí eu posso transmitir o vírus, você sabia? Para uma pessoa que é do grupo de risco. Seja uma grávida, seja ali um hipertenso, seja um diabético, seja um idoso, seja uma criança. Você sabia disso? Chama janela, como se fosse o vírus ficasse ali incubado. Você pode transmitir, mesmo que você não tenha sintoma nenhum. Hoje, antes de vir para cá, eu estava ouvindo. Tem até algumas crianças que são assintomáticas. Aí, por exemplo, a sua avó não sai, a vovozinha não sai, ninguém sai. As crianças não vão para a aula, mas aí você, o papai ou a mamãe, você sai, você vem. Por que a gente não deixou ter culto aqui? Porque aí o papai e a mamãe vêm. E aí, ele está em contato. E quando ele volta, ele leva. Pode levar, né? Pode levar o vírus, vai que ele leva. E se ele levar? Aí chega lá um filho que estava bem, não foi para a escola, não fez nada, vovó. Gente, toda vovó dá beijinho no neto, não é? É muito difícil uma vovó aguentar não dar um beijo no neto. Aí você encostou no seu filho. Deixa eu te falar. Tem coisas que são altamente contagiosas. E eu vou te dizer que nós estamos há mais de uma semana com especialistas durante o programa inteiro. De tudo um pouco. Infectologistas. Esse vírus é altamente contagioso. Posso dizer? Esse vírus é tão contagioso quanto o pecado. Eu estou com esse copo de água aqui, tá? Mas aí, ó. Só soprei. Eu já contaminei. Você não viu. Se você chegar aqui, você não vai ver. Mas ele está contaminado. Então, tem coisas que nós não vamos ver. Mas nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos submeter. Então, reveja aí os seus conceitos, a sua forma tão rígida de falar, porque fé, coronavírus. E aí? Examina você para descobrir se você está firme na fé. Que o Senhor te abençoe grandemente, derrame bênção sem medida sobre você. Reveja de novo. Eu falei que eu não gosto de apanhar sozinha. Deus me bate e eu divido a surra, porque irmão é assim. A gente divide com o outro. Mas eu vejo que é o Senhor nos ensinando, né? É um tempo diferente, é um tempo difícil, sim, gente. Nós não temos esse hábito. Então, mas vamos, sabe o quê? Vamos orar mais em casa, vamos compartilhar mais da palavra. Sabe o que eu faço? Volta a ter culto doméstico, gente. Faz culto todo dia, a família reunida em volta da mesa. Ó, 15 minutinhos. Você sabe que quando eu não era cristã, e aí eu me envolvi uma outra religião, sabe por quê? Porque eu ia numa casa onde eles tinham uma reunião em volta da mesa. Mas eles não eram cristãos, tá? Nós que somos cristãos. Volta a ter culto doméstico, volta, né? Volta, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Volta ao projeto original. Eu quero voltar ao primeiro amor. Não é o primeiro amor que você teve com Jesus, não. É o primeiro amor que o Senhor criou para que a gente estivesse com Ele. Sabe? De Adão e Eva, antes do pecado. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Assim, simples assim. Volte ao primeiro amor. Volte à essência de tudo. Volte à raiz. Volte realmente à fé que o Senhor aprova. Um beijo no seu coração. Continue aqui acompanhando nossa Lagoinha Castelo. Os cultos vão estar sendo passados aqui para vocês, né? Até que a gente venha ter uma segunda ordem. Mas aqui, em oração. Não em murmuração, não em reclamação. Intercessão. Joelho no chão. Vamos orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus que muda a situação.
se humilhar e orar, e a minha face buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar. Ele está falando de gente que não conhece a Deus. Gente que se diz cristão. Pequenos cristos. É mesmo ou não? Semelhante? Idêntico a Cristo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei. A sua terra eu sararei. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio sim. Sobre a nossa tenda não vale encantamento, tudo desde que a gente esteja debaixo dessa palavra e caminhando sobre a palavra. Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém.